Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Morro e você está em prova de engenharia. Aqui você pode. Sou analista de infraestrutura do DENIT, sou professor de engenharia civil no Gran Curso e professor de engenharia civil comentarista no TEC Concurso. Hoje nós vamos falar sobre hidráulica de canais, um assunto muito cobrado em concurso. Acompanhe comigo. Bom, primeiro dá aquela forcinha e me segue no Instagram, @ppedromurga, e se tiver qualquer dúvida, pode mandar por direct que eu tento te ajudar. Dados os recados, vamos lá falar sobre hidráulica de canais. Teremos 27 questões nessa aula aqui, 27 questões resolvidas para você. Falaremos primeiro sobre as noções gerais e definições. Depois, os tipos de escoamento, classificação cinética do escoamento. Em seguida, características do escoamento uniforme, equação de continuidade e equação de Manning, né, pessoal? Que eu acho que é extremamente importante para você memorizar e entender tanto a equação de continuidade quanto a equação de Manning, tá bom? Em relação à equação de Manning, vamos entrar aqui nas formas das seções transversais, profundidade hidráulica, raio hidráulico, né, área molhada sobre perímetro molhado, seção transversal hidraulicamente mais favorável, né, temos as seções econômicas, tudo bem, de cada perfil. Variação da velocidade dentro de um canal, escoamento em regime variado, número de Froude, e teremos aí, através do número de Froude, o escoamento crítico, né, supercrítico, rápido ou torrencial, e o subcrítico, lento ou fluvial. Bacana, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. Condutos livres ou canais, aqueles que o escoamento ocorre à pressão atmosférica local. Então, pessoal, um canal ele está sempre sujeito à pressão atmosférica local, que ele esteja com a seção aberta ou fechada, tudo bem? Nada impede de ter uma tampa em cima desse canal de irrigação e mesmo assim estaria o que? Sob pressão atmosférica, não estaria pressurizado, ok? Denominados condutos livres canais. O que são condutos livres? Rios, canais de irrigação, coletores de esgoto, aquedutos, entre outros. Condutos livres são denominados canais e normalmente apresentam uma superfície livre de água em contato com a atmosfera. Continuando aqui, pessoal, vamos fazer uma questão da GALIMP de 2020. Sobre os condutos livres em regime uniforme, analise as alternativas que correspondem a exemplos de canais. 1. Rede de drenagem subterrânea, galerias de águas pluviais, redes de esgoto. 2. Canais artificiais de irrigação e drenagem e as canalizações onde o líquido preenche totalmente a seção do canal. Pessoal, olha só, quais são as corretas? Correspondem a canais? Ora, eu falei aqui para vocês que o canal, o conduto livre, tem que estar o que? A pressão atmosférica. Quando lemos aqui a assertiva 2, canais artificiais de irrigação e drenagem e as canalizações onde o líquido preenche totalmente a seção, deixa de ser um canal e torna-se um conduto forçado, tudo bem? Pois a água lá dentro daquele conduto, imagina uma tubulação da sua casa, por exemplo, de água, né? Água fria, ela está totalmente preenchida por água e está o quê? Numa pressão diferente da pressão atmosférica local. Então, por isso que essa assertiva está errada, por causa desse finalzinho aqui, onde o líquido preenche totalmente a seção do canal. Assim, o nosso gabarito é a letra A. Vamos dar continuidade aqui. Noções gerais e definições. O escoamento de um líquido dá-se com a superfície livre ou em canal, quando uma parte do seu contorno apresenta em contato com a atmosfera ou outro meio gasoso. Continuando aqui, seção líquida do escoamento é a seção efetuada por uma superfície que corta ortogonalmente as linhas de corrente. Ou seja, pessoal, é a seção transversal do nosso canal, tá? Pode ser o quê? Pode ser trapezoidal, retangular ou circular ou qualquer outra forma, tudo bem? Em geral, na engenharia, quando você fazer um problema voltado para concurso, ou eles vão te dar uma seção retangular, uma trapezoidal ou uma circular, né? Uma meia circunferência. Também aí pode dar alguma seção composta, também pode ocorrer, né? Uma seção retangular com uma seção trapezoidal, por exemplo, tá? Então, Talveg, rastro ou linha de fundo de canal. Observe aqui nesse desenho. Talveg, né, rastro ou linha de fundo. É o lugar geométrico dos pontos mais baixos da seção e a sua planificação constitui o perfil longitudinal do leito. Fala-se muito em Talveg do rio, né, onde o rio está correndo, a seção aí mais baixa do rio, tudo bem? Declive de um canal. É o declive do perfil longitudinal de seu leito, sendo medido pela tangente trigonométrica do ângulo que aquele forma com a horizontal, representa por S0, sendo, portanto, S0 igual a tangente de θ. Beleza, pessoal? Assim, o perfil longitudinal é decrescente ou ascendente e o declive positivo
positivo ou negativo, tá bom? Agora, vamos falar sobre o tipo de escoamento. Observe aqui ao meu lado, temos o que chamamos de ressalto hidráulico, pessoal, tudo bem? Veja aí, temos um remanso, tudo bem? Imagina aí, temos um vertedor, né? Aí a água sobe, tudo bem? E temos um remanso, né? Ou seja, a elevação do tirante até certo ponto, ok? Então, após o nosso vertedor, por exemplo, temos aí a descida da água, tudo bem? Em que ela passa aí por uma velocidade rápida, ela passa numa velocidade rápida e com tirante, né? Tirante é a altura d'água, pessoal. Tirante Y baixo. Depois temos o ressalto hidráulico, que é essa dissipação de energia, tudo bem? Para voltarmos ao regime uniforme, o regime fluvial, em que a água está com uma velocidade mais baixa e com um tirante maior, né? Com uma altura maior. Então, olha só, escoamento ele pode ser permanente, numa determinada seção, a vazão permanente e constante. O escoamento permanente uniforme é de seção uniforme, profundidade e velocidades constantes. Observe aqui nesse gráfico o que temos aí. Temos escoamento uniforme, tanto ali no começo da nossa imagem, antes do nosso remanso, quanto após o remanso. E pode ser variado, pessoal, acelerado ou retardado, gradualmente ou bruscamente. Então temos ali no nosso remanso um escoamento gradualmente variado, ou seja, ele eleva o tirante ali, né? Ele está mudando as características do escoamento, mas de forma gradual. Depois que a água passa pelo vertedor, temos o que? Um escoamento bruscamente variado. Depois temos novamente um gradualmente variado antes do nosso ressalto, e no ressalto temos o que? Um escoamento bruscamente variado, para voltarmos então ao nosso escoamento uniforme. Bem interessante esse exemplo do ressalto hidráulico, pois o que? Pois podemos ver todos os tipos de escoamento aqui, a classificação que eu acabei de apresentar para vocês. Continuando, características do escoamento uniforme. Observe aí o canal de Suez, né? Vocês viram lá que o Evergreen ficou várias semanas parado, dando um prejuízo bilionário aí para a economia, né? Então, vamos lá falar aí sobre o canal de Suez, por exemplo, tá? Características do escoamento uniforme. Velocidade, ela não se altera ao longo do tempo. Em grandeza e direção, em qualquer ponto, o movimento do escoamento é permanente. Assim, as características hidráulicas em cada seção independem do tempo. Essas características podem, no entanto, variar de uma seção para outra ao longo do canal. Se elas não variarem de seção para seção ao longo do canal, o movimento será uniforme. Considerando um trecho do canal, para que o movimento seja permanente nesse trecho, é necessário que a quantidade de líquido que entra é igual à quantidade que sai, ou seja, a vazão é constante, né, pessoal? E a vazão a gente sabe pela equação da continuidade, que é velocidade vezes a área. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Olha só, vamos falar das características do escoamento uniforme. O escoamento uniforme com superfície livre só é possível em canais com seção transversal constante ao longo do percurso e rugosidade constante. Então temos aqui o nosso canal referenciado aí a uma cota, tudo bem? E X, por exemplo, aqui, tudo bem? E temos aí uma declividade, né? A seção inicial ali, a montante, está o quê? Numa altura Z. Essa altura Z já está zerada aqui no outro ponto de referência. O que temos aí? Temos o que? Nosso tirante Y, né? Em que coincide com a linha piezométrica. Por quê? Com a energia piezométrica, porque a pressão é zero, né? E temos o que? A nossa linha de energia, representada pela linha de energia cinética, em vermelho, que é o que? É a parcela cinética, V ao quadrado, sobre 2G, tudo bem? Então, vamos lá. A seção líquida, o caudal e a velocidade média são constantes ao longo do percurso. A linha piezométrica e a linha de energia são paralelas ao tal VEG, né? O tal VEG aqui é paralelo às duas linhas, né? Linha piezométrica e linha de energia. A perda de energia é compensada pelo declive do canal, ou seja, a perda de energia unitária, J, é compensada pela declividade do canal. Beleza, pessoal? Continuando aqui, ó. Falar mais algumas coisas sobre a perda unitária, né? Ou perda metro por metro, tudo bem? Não é para cortar esse metro com metro. Essa é a notação, ou JM vezes m elevado a menos 1, tá bom? A perda de carga unitária J é igual à diminuição da cota do perfil longitudinal do leito por unidade de percurso. Ou seja, a perda de carga unitária, que vai perdendo, né, metro a metro, vai ser o que? Compensada ali com ΔZ sobre ΔL. A variação de Z, tudo bem? Observe ali que é a declividade sobre o comprimento, a variação de L, né? As perdas de carga devido à rugosidade são totalmente compensadas pela declividade do canal S0. Beleza, pessoal?
Continuando aqui, apenas relembrando o que da nossa equação de Bernoulli entre duas seções, né? Temos energia 1 e energia 2 nessa seção desse tubo, né? Na energia 1 temos o que? Temos Z1, altura Z1, temos a pressão, né? Carga piezométrica P1 sobre gama, e a energia cinética, que é bem grande na seção 1, ou seja, meio de V1 ao quadrado sobre 2G. Conservando a energia, pois com a equação de Bernoulli, né, não há hipótese de perda de carga, temos o que? Z2, tudo bem, a cota aqui já ficou bem mais alta, a pressão manteve-se constante e temos uma redução muito grande da nossa energia cinética, né? Ou seja, meio de V ao quadrado sobre 2G. Essa velocidade é muito menor, né? Por quê? Porque a E1 tem que ser igual a E2 de acordo com a equação de Bernoulli de conservação de energia. Beleza, pessoal? Apenas uma revisão aí sobre a equação de Bernoulli para vocês. Então, utilizando o teorema de Bernoulli para o escoamento em superfície geral, temos as perdas de carga, ou seja, né, no mundo real sempre temos as perdas. Então a energia em 1 vai ser igual à energia em 2 mais as perdas de carga, beleza? Ou se você quiser pensar que a energia em 1 menos a perda de carga vai ser igual à energia em 2. Beleza, pessoal? Continuando aqui, vamos apresentar isso de uma forma um pouco melhor. Temos aí a energia específica e energia total. E qual é a diferença, Pedro? Vamos lá? Energia específica é quando o nosso Z, observe ali o Z, é igual a zero, né? Representa a energia do escoamento por unidade de peso do líquido em relação ao fundo do canal. Não está considerando o Z, não está considerando a nossa cota, tudo bem? Em regime uniforme, a energia específica do fluido do fundo mantém-se constante ao longo do percurso. E, por fim, temos o que? A energia total, né? Que é tudo, esse Hzão aí destacado em azul, né? É o Z mais o tirante ali, tudo bem? Z mais H mais V ao quadrado sobre 2G, tudo bem, pessoal? Então temos aí a nossa energia total. Energia do fluido em relação ao referencial horizontal, decresce sempre no sentido do escoamento. Vamos dar prosseguimento aqui, falar sobre as características do escoamento uniforme. Contudo, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.